Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Hoje nós teremos a 16ª aula, que trata de assuntos da sociedade, como a valorização da vida, falando sobre o aborto e o suicídio. Para isso trouxemos o expositor da FESP, Mário Velei. E também falaremos de um assunto muito importante que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem sofrer, mal sofrer. E para isso nós trouxemos a expositora também da FESP, a Maria Aparecida Fontanella. Então vamos iniciar a aula com o preparo de ambiente da sempre querida diretora do curso, a Vera Regina Braga. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso que é o Espiritismo online. Hoje teremos a oportunidade de ouvir o nosso querido companheiro Mário Velei, que abordará o tema Valorização da Vida, Aborto e Suicídio, que é a 16ª aula do nosso livro Parte A. Mas antes de falarmos das qualidades do Mário, da alegria de recebê-lo, nós vamos fazer a harmonização do ambiente como começamos sempre desta forma. Vamos acalmando os nossos corações, trazendo à nossa mente a vontade de aprender, de evoluir, de conhecer. Sabemos que a doutrina espírita nos orienta, mas depende de cada um o esforço para usufruir conhecimentos e colocá-los em prática. Por isso que procuramos nesse momento acalmar o coração, deixar a preocupação, na medida do possível, lá fora, para agora concentrarmos a atenção naquilo que vamos ouvir, entender, trazer para o nosso coração. Ainda mais um tema tão importante quanto o aborto e o suicídio, que pertencem à valorização da vida. Portanto, o nosso convite é para, com calma, mas com vontade, persistência, garra, entendermos tudo aquilo que hoje nos será oferecido. Mas para que a preparação do ambiente possa ser feita de forma abrangente, usaremos o nosso livro, que já costumeiramente lançamos mão dele, Bem Viver, e hoje usaremos a lição 30. É curtinha, mas é profunda. Diz a lição 30 da obra Bem Viver: a esperança é ação. Temos a oportunidade de ver as belas imagens que são trazidas nesse livro para permitir que saiamos do nosso cotidiano alçando voos. E já que a esperança é ação, vemos que quando estamos diante de um problema sério, como o aprendizado com relação à valorização da vida, que toma todos os aspectos sentimentais, sociais, aquela forma que temos que aprender para mudar o nosso coração, mas também o mundo à nossa volta. Assim, essa esperança que se torna ação quando nós realmente compreendemos as lições doutrinárias, estudamos, vamos amadurecendo os seus ensinamentos e trazendo para o nosso cotidiano. Nós temos um especial carinho pelo nosso companheiro, deixando agora essa harmonização para outro momento, para a próxima aula, porque ele nos auxilia não só nas aulas que ele dá com muita propriedade, muito amor, mas também porque ele sabe valorizar a vida em todos os seus aspectos. Então, nós agradecemos a sua vinda e deixamos a você esta missão, falar do aborto e do suicídio. Mário, boa aula, querido. Obrigado, Vera. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a audiência, a participação de todos, a paciência que terão comigo e pedir a Jesus, o nosso Mestre, que continue iluminando-nos agora e sempre. O tema da aula de hoje é valorização da vida. Os itens que nós iremos comentar a respeito dessa valorização são o aborto e o suicídio,
temas de certa forma polêmicos, temas que provocam diversas reações, e aqui nós iremos ver o ponto de vista, a forma que a doutrina espírita enxerga essas questões. Com relação ao aborto, já indo direto para o nosso assunto, nós temos a falar algumas coisas. Primeiro, o aborto é a interrupção da gravidez, antes que se completem aquelas 40 semanas. E isso resulta na morte do feto. É fato conhecido, todos nós já sabemos, mas é interessante que se defina, porque existem aspectos legais que tratam desse tema. Por exemplo, em nosso país, o aborto induzido, ele é considerado crime contra a vida humana. Isso está previsto pelo Código Penal Brasileiro desde 1984. Outra coisa que nós devemos dizer também é que existem dois tipos de aborto. O aborto natural e o aborto provocado. Existem diversas situações em que o aborto ocorre espontaneamente, sem que haja a participação da gestante ou de quem quer que seja. É um fato natural, algo que não deu muito certo e aquele bebê, aquele feto, aquela criança, deixa de existir a partir do momento que a natureza assim o exige. Porém, existe aquele que é praticado com determinadas intenções. Isso nós chamamos de aborto provocado. A lei brasileira, nesse momento, nesse tipo de aborto, ela permite que seja feito, que não seja crime, em apenas 3 situações. A primeira é quando a gravidez apresenta risco de vida. Ou seja, existe o perigo da grávida, da mulher, perder a própria vida, então ela tem esse direito de acordo com a nossa lei. Outra situação que a lei brasileira prevê é que esse tipo de aborto seja feito em condição de estupro, ou seja, houve uma violência sexual contra a mulher, essa pessoa não teria as condições psicológicas necessárias para se manter como mãe dessa criança, então a lei permite, desde que haja uma determinada comprovação. Existe também, mais recente, um terceiro caso no qual essa questão da retirada da criança, da interrupção da existência, ela é feita por motivos de anencefalia, ou seja, o cérebro do feto, o cérebro do bebê, ele não é formado. Existe uma deficiência tão grande que a lei prevê a retirada do neném nesse tipo de situação. Mas o que nos orienta a doutrina espírita? O que pensa a doutrina espírita a respeito desse tema? Lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec ele está preocupado com os direitos das pessoas. E na questão número 880 ele pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos do homem? Direitos naturais. E a resposta vem direta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o que atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer que seja qualquer coisa que seja para que possa comprometer a existência. Ou seja, os espíritos nos orientam que o principal, o primeiro, o mais importante dos direitos do ser humano é o direito à vida. É a valorização da vida. Mais ainda, Kardec começa a questionar a respeito de quando que a vida começa? Em que momento essa existência passa a ocorrer aqui no plano terrestre, porque nós sabemos que no plano espiritual a existência ela é anterior, já existe antes que seja feito o nosso corpo físico. Lá no livro da Gênese, no capítulo 11, item 18, Kardec nos escreve: quando o espírito deve encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico, que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito, liga-o ao germe para o qual ele se encontra atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Ou seja, nesse livro, ele já coloca que é no momento da concepção que inicia-se a ligação entre espírito e matéria. Mas ele vai ainda um pouco além, lá na questão número 344 do Livro dos Espíritos, e pergunta quando que começa a união da alma ao corpo. E a resposta é bem clara. A união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Ou seja, o espírito, aos poucos,
ele vai adquirindo maior intimidade, maior união com o feto, com aquele ser que está no ventre da mãe. No momento do nascimento, essa união se concretiza, mas ela se inicia no momento da concepção. E os espíritos, o que nos dizem a respeito da interrupção da gravidez? Naquela época, Kardec já se preocupava com esse tema, porque era comum as pessoas, por pressões sociais, por não ter o que fazer, se sujeitarem a esse tipo de problema, a esse tipo de pensamento, a esse tipo de atitude impensada. Então, eles respondem lá na questão número 358. Existe crime em relação ao aborto? E eles respondem, sempre há crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas que seu corpo deveria ser o instrumento. Mas será que isso é tão incisivo assim? Será que existem algumas coisas que podem atenuar? Será que existem algumas coisas que podem justificar esse ato tão extremado? E Kardec pergunta, porque ele é preocupado com a saúde da mãe, como a nossa legislação brasileira também está, ele pergunta lá na questão número 359. Dado o caso que o nascimento da criança pudesse pôr em perigo a mãe da vida dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E os espíritos respondem também muito incisivamente, muito claramente. Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o ser que já existe. Isso com relação ao corpo, porque nós sabemos que o espírito é anterior ao corpo. Ou seja, dos 3 motivos previstos na legislação brasileira, o espiritismo, os espíritos, no livro dos espíritos, nos dizem que é preferível que se mantenha a vida da mãe. Talvez é uma atitude bastante sensata, uma atitude de salvação de um ou de outro. Em caso de escolha, prefere-se quem já esteja vivendo em nosso planeta. E o aborto por estupro, muitas pessoas pensam, mas a criança tem as características do pai, mas a criança vai sempre lembrar o momento daquele ato tão terrível para a mulher não terá condição estrutural para se dedicar à atividade de mãe. Por acaso, a criança é a culpada? Por acaso, foi a criança que cometeu o crime? Se nós pensarmos bem, aquela criança não participou e nem nunca irá participar de um ato tão ruim, tão terrível. Mas o que fazer então? As condições psicológicas da mãe, muitas vezes, a tornam incapaz de cuidar da criança. Então, cabe à sociedade acolher essa criança. Cabe à sociedade, cabe a cada um de nós, compreender que aquela criança necessita de auxílio, necessita de ajuda, assim como qualquer outra pessoa. Isso é valorizar a vida. Nós não precisamos eliminar uma vida para que se resolva um determinado problema. Existem outras pessoas que poderão criá-la. Existem outras pessoas que poderão dar a ela as condições necessárias para uma vida digna. Lembremos, muitas vezes as mães pensam assim, esse filho veio em hora indesejada, esse tipo de coisa não é aquilo que eu estava esperando. E nós lembramos o seguinte, a chegada de um novo ser não estraga a nossa vida, apenas muda o nosso rumo, apenas nos coloca numa direção que nós não estávamos prevendo, mas que muitas vezes é melhor do que aquela que estávamos percorrendo. Existem atenuantes? Sim, existem atenuantes. As leis dos homens sempre imitam as leis divinas. Sempre haverá uma nova oportunidade de renovação para aquelas pessoas que, porventura, já tenham cometido esse tipo de delito, aquelas pessoas que, porventura, já tenham passado por esse tipo de situação. Jesus, naquele episódio da mulher adúltera, quando todo mundo queria apedrejá-la, quando todo mundo queria que essa mulher fosse considerada culpada de um ato que, na época, realmente tinha sua legislação própria, Jesus pergunta a todos, né? Algum de vocês não tem pecado? Se algum de vocês não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Cumpra-se a lei. E todos vão embora. Quando Jesus se refere, vai falar com aquela mulher, ele lhe diz: onde estão todos aqueles que te condenaram? E ela responde: foram embora, saíram daqui. Então vá e não peques mais. Aquilo que Jesus nos orientou nessa passagem tão bela é que nós não devemos repetir os mesmos erros. Nós devemos aprender com aquilo que fizemos, reparar na medida do possível e seguir a nossa vida em frente, evitando cometermos os mesmos erros. Agora, falaremos um pouquinho a respeito de suicídio, que também é um tema que provoca muita indignação nas pessoas, tem diversos pontos de vista de acordo com a capacidade, o conhecimento, a capacidade de compreensão, o conhecimento de cada um, mas nós aqui não estaremos analisando tudo aquilo que possa ser dito a respeito do suicídio, mas assim, o ponto de vista, o que nós encontramos na doutrina dos espíritos a respeito de suicídio. Primeiro, existem também dois tipos de suicídio, o direto e o indireto. Aquele suicídio direto é o que nós chamamos realmente de suicídio. O indireto nós falaremos um pouquinho daqui a pouco. O que pensam os espíritos a respeito do suicídio? O que nos orientam os espíritos a respeito do suicídio? Kardec, na sua sabedoria, vai lá na questão número 44 do Livro dos Espíritos e diz: tem o homem o direito de dispor da sua vida? É dele a própria vida? Ele pode fazer o que quiser com a própria vida? E os espíritos respondem: não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E Kardec fica admirado e percebe que na resposta existe a palavra voluntário. E ele faz uma segunda pergunta dentro dessa, que é a 944A, e ele fala o seguinte: mas então não é sempre voluntário o suicídio? E os espíritos respondem: não, o louco que se mata não sabe o que faz. Aí nós já começamos a entender que também nesses casos de suicídio existem uma série de razões, uma série de motivos, uma série de circunstâncias que favorecem ou desfavorecem a prática essa terrível decisão na vida de uma pessoa. Existem, então, alguns distúrbios mentais que se relacionam ao suicídio. Lá na questão 376, Kardec pergunta: por que razão, então, a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E a resposta vem: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade que se vê de manifestar-se livremente, ou seja, ele se encontra enclausurado, encarcerado dentro de si mesmo. Então, aqueles que possuem distúrbios mentais não têm plena condição de decisão. Alguns procuram na morte um meio de se libertar, de se quebrar esses grilhões, essas correntes. Então, na visão espírita, o suicídio é um ato de um espírito imaturo, inconsciente, desesperado ou até mesmo teimoso, que pode e vai acabar ferindo a si próprio. Uma coisa que influencia muito também, Kardec nos coloca de forma bastante clara, é que as ideias materialistas, elas também têm grande contribuição. Porque se nós imaginarmos que tudo se encerra com a morte acaba se tornando uma grande solução para diversos tipos de problema. É uma fuga, é um escape, é um jeito de pensar. Já que essa vida não me serve, prefiro não tê-la. É um dos pensamentos bastante comuns. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, também, numa palavra, são os maiores incitantes do suicídio. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 16. Ou seja, a incredulidade não nos conforta. A incredulidade não nos dá a força necessária para resistirmos às provações, aos problemas, às vicissitudes do nosso dia a dia. Todos nós as temos.
Vamos um pouquinho mais para frente. Emmanuel, o espírito benfeitor, que era o guia espiritual, né, de Chico Xavier, no livro Religião dos Espíritos, nos diz a seguinte frase: no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que se considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com o remorso mais amplo. Isso nos faz pensar que existem alguns aspectos a serem considerados em relação ao suicídio. O primeiro, existe o atenuante da moléstia e da ignorância. Hoje, nós temos diversas oportunidades de vermos, todo mundo comenta a respeito da depressão. A depressão é uma moléstia, é um mal que nos aflige, que aflige a muitas pessoas, que em muitos casos tem sim essa capacidade de levar a pessoa a pensar o que não deve e muitas vezes a encerrar a sua própria existência terrena. A ignorância também, quando nós sabemos que as pessoas pensam que não existem outras alternativas, pensam que não existe uma continuidade, vão se sentir dessa forma. Outra coisa que nós podemos concluir, que sempre vai existir o remorso do ato cometido, que é proporcional às causas. E sim, uma das coisas que nós espíritas cremos é que não existe castigo, mas sim as consequências. Todos os nossos atos possuem consequências, inclusive esse. Das consequências do suicídio, a mais terrível, digamos assim, é que o suicida descobre que estava errado. É que o suicida descobre que não conseguiu eliminar seu problema porque a vida continua, mesmo depois da existência corporal. Então é um desapontamento. Não podemos escapar, através da morte, daquilo que nos persegue, daquilo que nos aflige. Por outro lado, o tipo de consequências que cada um vive vai depender de uma série de fatores. Alguns vão expiar sua falta imediatamente, outros, numa nova existência. Existem outras oportunidades que serão, digamos assim, um lenitivo, um meio de se aprender a respeito da própria existência. As consequências mais graves são relacionadas ao perispírito, que é esse envoltório que nós temos, que nos interliga corpo, perispírito e espírito. Existem lesões que vão comprometer as nossas futuras existências. Então, as sequelas mais graves, elas ficam estampadas no perispírito, que tornam muito mais difícil ao suicida sair daquele estado de perturbação mental em que ele estava no momento em que cometeu esse ato. Na literatura espírita, nós vamos encontrar diversos depoimentos, diversos casos, que nos relatam como que essas pessoas que cometeram suicídio estão. Lá no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, Kardec recolhe depoimentos de diversos espíritos, inclusive de espíritos suicidas. E lá eles nos dizem que, sim, estão arrependidos, sim, estão em sofrimento, sim, afirmam que o suicídio é uma infração às leis de Deus, mas cada um está vivenciando o seu momento de acordo com o grau de responsabilidade que houve. Então, nós não podemos nos enganar achando que o suicídio é a saída para qualquer tipo de problema. Mas, por outro lado, nós sabemos que existem diversos motivos que levam as pessoas a tomarem suas próprias decisões e essas razões, esses motivos, eles são realmente considerados na justiça divina. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 14, nós encontramos a seguinte frase: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ou seja, nós sabermos aquilo que nós temos, nós sabermos aquilo que nós somos, e isso a doutrina espírita nos informa, faz com que cada um de nós comece a valorizar a vida. Então, por se tratarem de atos contra a vida, o aborto e o suicídio podem e devem ser prevenidos através da ajuda que a doutrina espírita oferece. Que tipo de ajuda?
compreender que existe a imortalidade da alma, que as dificuldades são transitórias. Nós precisamos respeitar a vida, nós precisamos saber que para tudo nesta vida existe uma solução, que nós sempre teremos novas oportunidades. Mas principalmente, é interessante porque cada um de nós começaremos a compreender a grandeza dos ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre. Valorizar a vida é compreender que somos todos capazes de ajudar. Concluindo, a doutrina espírita nos ajuda a formar pessoas com o pensamento e atitudes cada vez mais em conformidade com os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Muito obrigado pela atenção. Então vamos agora, envolvendo carinhosamente a nossa colega Maria Aparecida Fontanella, que irá continuar as aulas no dia de hoje. Olá, sejam bem-vindos à aula que a Federação Espírita do Estado de São Paulo está disponibilizando online. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que encontra-se no capítulo 5, item 18, Bem Sofrer e Mal Sofrer. Este capítulo, ele vem nos trazer uma pequena parcela da beleza que traz as bem-aventuranças. Quando Jesus Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Será que Jesus se referia a todos os aflitos, a todos os sofredores que temos no nosso orbe planetário, no nosso planeta Terra? Não, Jesus não se referia a todos os sofredores. Por que isso? Porque nem todos os que estão neste planeta ou neste orbe terrestre sabem realmente valorizar essa experiência que está passando através do sofrimento. Nem todos nós sabemos lidar com a dor. Quer estejamos num trono ou na miséria extrema, poucos realmente sabem ou poucos compreendem o que é esta sensação, por que estamos passando por aquela experiência em nossa vida. Principalmente porque nós não temos dentro de nós a questão do entendimento da vida após a vida. Porque nós falamos muito da experiência morte, falamos muito de deixarmos a vida e deixarmos a matéria, mas nós não temos uma consciência plena do que vamos encontrar na outra experiência, nessa vida após essa vida na matéria. Então, muitos de nós embrenhamos por um caminho de desânimo, de desespero, de ausência de coragem. E a coragem, ela é um atributo, ela é uma questão importante do espírito, é uma qualidade do espírito. E muitos de nós simplesmente deixamos esmaecer na nossa existência oportunidades ricas, exatamente pela ausência de coragem. Damos mais vazão ao desânimo. E hoje nós já tivemos na parte A uma aula importantíssima falando a questão do suicídio. Exatamente por quê? Porque não conseguimos valorizar a vida como ela realmente é. Jesus, então, nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Mas que reino é este? Esse reino dos céus, será que realmente é algo externo, fica longe de nós? É um lugar circunscrito, aonde ali está somente alguns eleitos? Com certeza não, meus queridos. O reino dos céus, ele é uma conquista interior, é dentro de nós. E todos nós estamos aptos a conquistar o reino dos céus.
Todos nós temos condições de já experienciar na matéria grandes momentos vivenciando o reino dos céus dentro de nós. Portanto, não precisamos aguardar a transição de um estado para outro para conquistar essa possibilidade. Podemos sim vivenciar desde já momentos ricos de felicidades, de momentos de felicidades, mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos saber valorizar a vida, saber realmente o que estamos fazendo nesta casa maravilhosa. Então, meus queridos, nesta doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos, que nos dá tantas informações de como nós devemos realmente buscar a nossa felicidade aqui e agora. Não precisamos esperar realmente uma transição da matéria para conquistarmos a felicidade. Basta para isso nós olharmos a nossa vida com metas específicas. Nós temos um capítulo maravilhoso no livro dos Espíritos, onde ele fala da classificação dos espíritos. Mas vamos pensar, é ali na questão 100, 101 e as demais. Quem tiver interesse pode consultar o livro dos Espíritos. E ele fala dessa classificação que é extraordinária. Ora, estamos no plano espiritual e estamos ali classificados dentro daquela classificação que os Espíritos deram a Kardec, porém, ora estamos na matéria. Portanto, ela serve para nós também termos uma referência. Em que momento nós nos encontramos? Então, basta nós olharmos lá e vermos mais ou menos em que situação nos encontramos no momento. Logo, saberemos qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo evolutivo. Ora, se nós sabemos o nosso objetivo e nós já temos plena consciência que estamos na matéria hoje, mas que todos nós chegaremos à perfeição relativa, porque perfeito somente Deus, então como que nós vamos deixar a nossa vida esmaecer sem vivenciarmos momentos maravilhosos na presente reencarnação, sendo que nós temos um programa e temos metas a serem atingidas. É como se nós fôssemos um agricultor e ficássemos repousando na rede e esperasse que a lavoura se concretizasse sozinha. E nós sabemos que não é desta maneira que ocorre. Então, haja vista que, se nós entrarmos por este caminho do desânimo, da ausência de buscar essa felicidade em nós, com certeza é exatamente como o comportamento do agricultor que fica esperando que a lavoura se concretize por si mesmo. A obra é nossa, depende única e exclusivamente da nossa vontade de semear nesta lavoura. Sim, teremos grandes obstáculos, porém nós temos um grande aliado a nosso favor. E esse aliado chama-se prece. A prece, quando ela realmente vem do coração, apoiada numa fé ardente, confiante na bondade divina, confiante na bondade de Deus, ela é um grande sustentáculo para a alma. Ela por si só não é suficiente, então ela precisa ter esse alicerce, ter aliada à fé, porque é a fé que vai ser a mola propulsora para que inclusive nós realizemos a prece. Sem a fé,
nós não vamos realizar a prece porque nós não temos nem a confiança de que atingiremos o objetivo que buscamos. Então a fé, ela é realmente o estímulo, é como se fosse o combustível do carro em movimento. Sem o combustível, meus queridos, aonde nós vamos realmente? Olha, podemos andar aí meio metro, 1 metro, alguns passos, né, 1 quilômetro, mas pouca coisa. Logo vamos voltar ao estado patológico anterior do desânimo. E quem vencerá? Quem chegará realmente no objetivo, na missão, na tarefa proposta antes de reencarnar? Quem realmente vai chegar no retorno à nossa verdadeira pátria levando o que na bagagem? Nós vamos levar pouca coisa. Por quê? Porque chegando aqui, nós simplesmente nos encaminhamos pela ociosidade, deixamos de conseguir, de conquistar grandes benemerências, grandes méritos por ausência de coragem. Temos ouvido frequentemente que Deus não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo ele é proporcional às nossas forças. Como também a recompensa ela é proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Isso está no nosso Evangelho. Então nós temos que entender que Deus, Ele não vai realmente dar algo para seu filho que ele não tenha condições de executar. Então todas as tribulações que a vida vai nos apresentando, se já vem aquela tribulação para nós, se já vem aquela situação, é porque este Pai de amor tem plena confiança que nós temos condições sim de solucionar, através da nossa inteligência, buscar os recursos necessários, através não só da inteligência, mas também através do discernimento. Porque como nós vamos chegar à situação de solucionar? Temos a inteligência para discernir o certo e o errado, para saber o que é o bem, o que é o negativo, o que é o mal. Então, se naquele momento surge uma situação que nós não temos como sair dela daquele momento, então cabe a fazermos o quê? A nos ligarmos a essas forças divinas através da prece e assim, através da resignação, vamos buscando vencer todas as situações que vai se apresentando. E lógico, essa recompensa deve ser merecida de acordo com o esforço que nós vamos fazer. Ninguém vai receber um prêmio por ficar sentado no sofá da sua casa. Muito pelo contrário, vai ali receber de acordo com aquilo que você se propôs a fazer. É como diz no próprio Evangelho, aquele soldado que é convidado para ir para uma batalha. Se ele ficar recluso no acampamento, qual é o mérito? Qual é a glória deste soldado? Nenhuma. Então é lógico, ele vai ser condecorado de acordo com aquilo que ele realmente for e defender. Mas até nesses momentos, nós temos plena certeza e confiança que Deus está conosco e usar da resignação e o nosso discernimento no bem sofrer e no mal sofrer. É preciso entender que muitas vezes o mal, a dor, o sofrimento, são os remédios que necessitamos para a cura dos nossos males.
cuja origem desses males encontra-se aonde? Na nossa alma. Então, tudo o que vem para nós tem uma razão de ser. Não devemos provocar a dor para sofrer em demasia, porque isso também iria ocasionar consequências e nós não teríamos motivos para queixas, pois esse é um ato de insubmissão às leis divinas. Então nós temos que entender que tudo que nós realizamos, tanto no bem quanto no mal, vai desencadear consequências e responsabilidades. Quando nós embrenhamos para o caminho das queixas, por qualquer situação, e é muito comum nós fazermos, às vezes a gente entra no elevador e é uma coisa tão simples, mas veja como nós nos colocamos, pelo nosso orgulho e pela nossa ignorância, no lugar do Criador. Então nós reclamamos do calor, ou é porque está frio, ou é porque está calor. E na verdade, nós estamos simplesmente dizendo que Deus é bobo. Deus não sabe o que está fazendo. Quando nós nos queixamos, olha, de coisas simplórias, que é da natureza. Então imagine quando nós que estamos dentro do nosso lar e junto com os nossos entes queridos, e nós também, ao invés de aproveitarmos deste laboratório de amor que Deus nos confiou e nos colocou, nós nos queixamos do filho, do esposo, da esposa, do namorado, do noivo, da sogra. Não vamos esquecer da sogra. Mas todo mundo tem aí uma queixa. Só que quando nós atiramos para o universo, vai voltar exatamente aonde? Em nós mesmos. Então, é mais ou menos assim, jogamos a queixa para o universo, e quando nós vamos ver no final do dia, estamos carregando um peso imenso, um fardo imenso, só que não é nosso, mas sim daquilo que nós atraímos pela nossa imprevidência. E automaticamente estamos dizendo com isso o quê? Que nós somos insubmissos às leis divinas. Bem-aventurados os aflitos, portanto, pode ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Isso está no capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos buscar ser bem-aventurados aqui e agora. Este reino de Deus não é algo exclusivo de quem é rico, de quem é pobre ou de algum privilegiado que o Pai assim determina. Não, todos nós podemos conquistar o reino de Deus dentro de nós. Para isso, precisamos de poucos os argumentos, trabalhar a nossa fé, a nossa vontade e querer andar com o Cristo. Muita paz a todos. Depois dessas magníficas aulas que vocês tiveram, nós vamos à fixação do aprendizado das mesmas. Vamos começar. Parte A, valorização da vida. Primeira pergunta: por que o aborto constitui grave infração à lei divina? Segunda: por que o suicida, pensando escapar de um mal, sofre mais ainda? Terceira: por que a certeza da vida futura nos traz a valorização da vida? Parte B. Bem sofrer e mal sofrer. Primeira: todo aquele que sofre é bem-aventurado? Segunda: por que não devemos temer os embates da vida? Terceira: como a prece pode nos auxiliar no momento de aflição? E assim nós vamos encerrando mais um programa, Um Sentido para a Sua Vida,
da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Não esqueçam, este programa será reprisado na quarta-feira, às 11 horas da noite. Até lá!